Olá, estamos de volta. O nosso convidado de hoje, como havíamos combinado, é Cláudio Nunes Goulart, o novo responsável pela Delegacia de Polícia Civil aqui de Morro da Fumaça. Bom dia, Cláudio. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, bom dia à nossa cidade. Cláudio, comandante, delegado, como é que oficialmente nós podemos chamar? Responsável por delegacia. Responsável pela delegacia. Responsável pela delegacia, um agente de polícia. Um agente de polícia. Um agente de polícia, até porque existe uma situação aí de pessoal às vezes chamar a gente pelo título de delegado. Isso não traduz verdade. Municípios que não têm fórum, que não são sede de comarca, eles por consequência eles não têm delegado de polícia de carreira. São designados através do delegado regional. A delegacia regional fica em Criciúma. Policiais, uma determinada formação, uma determinada experiência, para que respondam por essas delegacias. E eles têm algumas atribuições um pouco maiores do que o de um agente de polícia no desenvolvimento da função dele tem. Mas, contudo, não podem assinar determinados feitos que são somente da autoridade policial. Cláudio, como é a nossa primeira entrevista de uma série certamente que nós vamos estar realizando aqui com você, aqui nessa emissora, vamos falar um pouquinho conhecer um pouquinho o novo responsável pela polícia de Morro da Fumaça. Quem é Cláudio Nunes Goulart? Cláudio Nunes Goulart é um catarinense de coração, nascido e criado em São Joaquim, cidade aqui da Serrana. Tenho 45 anos de idade, sou pai de 3 filhos, sou casado com a dona Raquel Marcon, uma italiana que fala bastante, fala com os braços, é natural de Pedras Grandes, e estou na região há 25, 26 anos, época em que entrei na polícia, e essa é a experiência que eu tenho de polícia. Já respondi pelas delegacias de Treviso, de Siderópolis, e vim para cá. Fazia 5 anos que estava em Nova Veneza. Esse é Cláudio Nunes Goulart. Sou bacharel em Direito, tenho pós-graduação em Direito Constitucional e Processo Penal. Cláudio, mas por que Polícia Civil? A minha formação inicial foi de 2º grau, e na época eu acabei encarando alguns concursos, dentre eles estava o da Polícia Civil, o do Correio e do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, e eu passei no do Tribunal Regional Eleitoral na época e passei no da Polícia Civil. E aí, frente a essas duas instituições, eu tinha que fazer uma escolha, e essa escolha na época recaiu sobre a Polícia Civil. Em Morro da Fumaça, faz poucos dias que estão aqui. Qual a primeira ideia que você está tendo da cidade? Como policial, como profissional? A gente, quando houve a nomeação, entre a nomeação e assumir o cargo, acho que decorreram aproximadamente 5 ou 8 dias. Até para a gente poder botar a casa, fazer uma passagem da casa lá em Nova Veneza, a gente acabou por também estudar alguns números de Morro da Fumaça, até para saber o que a gente ia enfrentar e que tipo de trabalho ia ser desenvolvido. Né? E a gente notou que existe uma incidência muito grande de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, né? Que nos deixa bastante preocupados. Tentar descobrir o porquê disso, tentar entender o porquê disso e trabalhar preventivamente. Esse é um dos passos. E também o que é latente não é só aqui, isso é geral, não é nenhuma exclusividade da 6ª região, de qualquer região. É a incidência de furto, né? Que ela é alta para os padrões da cidade, ela é alta para tudo que a gente olha. Agora, o fato de ser alta, a gente diz alta porque a gente gostaria de ver isso zerado, ver isso não acontecendo. E a gente sabe que isso é praticamente impossível, né? E então a gente sempre considera alto esse tipo de incidência. Então, de imediato, me parece que é isso assim, o que mais preocupa é isso daí. Cláudio, vê só, são pontos importantes que você colocou aqui. Questão da Lei Maria da Penha, que é sempre a agressão das mulheres por parte de seus companheiros. Isso serve para... Existe caso de homens também ser agredidos por mulheres, não?
Seria isso? Não sei se é isso que a Lei Maria da Penha se refere a isso, né? A Lei Maria da Penha é uma lei de proteção à mulher no seio do lar dela, né? E a gente percebe uma alta incidência disso. Eu, particularmente, nunca atendi o inverso de homens apanharem das esposas ou serem ameaçados ou qualquer coisa que o valha. Sei de jurisprudência, sei de doutrina que entende que isso também pode ser aplicado, agora eu nunca atendi. Uma coisa que chama atenção na Lei Maria da Penha, quando a gente acaba trabalhando esse tipo de coisa, é que ela invariavelmente ela está associada ao consumo de droga, seja droga lícita ou ilícita. Ilícita a gente entende aí por qualquer droga que não seja permitida, né? Maconha, cocaína, crack, que é um dos maus da década, né? E também a incidência por drogas lícitas. E desses lícitas a gente coloca o álcool, entendeu? Existe uma associação com esse tipo de situação. O pessoal consome droga e, não sei, mudam de personalidade, mudam de personagem, mudam de pessoa e acaba por acontecer esse tipo de coisa. Entendeu? Isso está relacionado à questão cultural, Cláudio? Começa isso na infância ou as pessoas... Ou é falta de punição por parte as leis estão muito brandas em relação a isso? Acho que é um misto. É um misto das duas coisas, né? Eu acho que o próprio fenótipo da situação, né? A pessoa ela é um resultado do meio que ela vive. Então isso acaba sendo cultural, né? A própria falta de punição ou uma punição muito branda, vamos tratar dessa forma, além de que isso já foi muito pior, né? E essa somatória de situações nos leva a enfrentar esse tipo de problemática. Existe uma situação na Lei Maria da Penha que ainda é o pós-prisão, o pós-processo. Muitas vezes a gente acaba enfrentando situações de pessoas, de mulheres que são agredidas, que são ameaçadas e que passam por uma série de situações humilhantes dentro daquela relação. E quando estão de volta com esses companheiros, porque esses companheiros são os únicos provedores da casa. Certo. E aí existe uma prole envolvida, existe famílias, existe uma série de situações que acabam levando a esse tipo de coisa. Então existe todo um antes da Lei Maria, um antes dessas agressões e dessas situações, e um depois também que tem que ser trabalhado. Eu já estive conversando com a Prefeitura Municipal, eu estive no sindicato dos empresários, do pessoal de olaria. Isso, estive lá. Eu procurei já uma psicóloga aqui da cidade. A gente já iniciou algumas conversações, iniciou alguma coisa para tentar trabalhar principalmente a prevenção disso. Matéria de dia de pagamento, matéria do vale, tudo isso a gente já está amadurecendo e está trabalhando para que algumas situações sejam mudadas, né, para poder com isso fazer um enfrentamento. Existem às vezes pequenas atitudes que você toma e que dão reflexo. Certo. Entendeu? Às vezes no começo o pessoal um pouco resiste, porque quando você quebra a harmonia, ou você quebra ou você tira o pessoal da zona de conforto que eles estavam, isso naturalmente enseja uma resistência. Mas depois há uma adaptação e começa a coisa a fluir. A gente espera com isso, com essas pequenas atitudes, já conseguir diminuir um pouco, queira Deus que a gente consiga, e levar isso a níveis que a gente consiga pelo menos ter um controle melhor. Olha, você está sintonizado na Web Rádio e TV RSU de Morro da Fumaça. Essa entrevista está sendo ao vivo, você que está sintonizado conosco, e será reapresentada no dia de hoje ainda a partir das 4h30 da tarde, ou seja, às 16h30, para que você não perca nenhum momento, você que de repente está saindo para o trabalho e está achando interessante essa entrevista. Também posteriormente, a partir de amanhã, estará na nossa sessão de vídeos, aqui em cima da nossa telinha, do nosso portal, da nossa TV online, e à sua disposição.
também no YouTube. Nosso convidado de hoje, Cláudio Nunes Goulart, que é o novo responsável pela Polícia Civil de Morro da Fumaça. Cláudio, conversando com o comandante da Polícia Militar, o Sargento Augusto e o Cabo Cláudio, que estiveram no dia de ontem aqui, no nosso portal, dando uma entrevista, e eles observaram a falta de um maior rigor em relação às leis, sobre as leis em relação ao usuário de drogas ou o consumo de droga, porque hoje parece que não é mais crime. E as pessoas que traficam esse tipo de droga, que não é permitido, eles anteriormente carregavam em pacotes maiores, levavam isso em quantidades maiores. Hoje, como essa lei ela dá uma facilitada nisso e não considera mais o usuário como traficante, como crime, as pessoas elas estão usando mais dessa forma, ou seja, quem quer vender leva para determinado lugar, deixa escondido alguns pontos e entregam aos poucos. E isso está dificultando o trabalho tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar? Isso dificulta, lógico que dificulta. Agora, isso tem que ser enfrentado com um trabalho de inteligência. Eu conheço histórias e participei de trabalhos de traficantes que foram presos com quantidades irrisórias de droga. Então, você tem que, quando você se depara com esse tipo de situação, você tem que parar, pensar, entender que o coloquial e o do dia a dia não é o que se aplica naquela situação. E daqui a pouco recuar, pensar, analisar e depois enfrentar de outra forma. Esse tipo de situação ele existe, a gente sabe que existe e tem que enfrentar. Agora tem que enfrentar de outra maneira. Se a legislação facilita, eu já não consigo nem olhar desse jeito. Eu entendo que existe uma legislação e ela tem que ser cumprida. Certo. E essa legislação ela é fruto do meio. Ela é fruto do nosso meio, é fruto cultural. Certo. Porque nós temos os nossos representantes, nós os elegemos. Então nós temos que cobrar deles. Certo. Se existir uma descriminalização do uso de drogas ilícitas, é porque uma determinada entidade, uma determinada casa, e nesse caso leia-se o Congresso Nacional, assim permitiu. E nós temos os nossos representantes e é deles que nós temos que cobrar. Nós não podemos se escorar nisso ou qualquer coisa nesse sentido. Certo. Nós temos que trabalhar para que isso, se nós achamos que está errado, vamos ter que tentar modificar. Essa é a situação que se tem. Esse é o momento que a gente vive, entendeu? O governo federal e os outros governos, eles não enxergam na punição. O Brasil, ele trabalha assim, não enxerga na punição e na prisão uma solução para a criminalidade. Pelo menos é isso que essa leitura que a gente faz. Percebe. Isso que a gente vê. Porque senão nós teríamos um número maior de presídios, nós teríamos por consequência mais vagas e nós não teríamos um abrandamento em lei. Né? Então, se é assim que se trabalha, é assim que os nossos governantes pensam, e por consequência é assim que nós pensamos, porque nós somos reflexo de tudo isso, certo, nós temos que se adaptar a isso e trabalhar dessa forma. Isso não quer dizer que é o meu posicionamento. O meu posicionamento pessoal, o profissional, não é esse. Entendeu? Para mim, eu entendo que nós teríamos que ter mais vagas, nós teríamos que ter uma legislação bem mais rígida, nós teríamos que ter uma situação diferente de enfrentamento para tudo isso. Agora nós não temos. Nós não temos porque nós não temos política penal para isso. Entendeu? O pessoal fala muito do Estatuto da Criança e do Adolescente, o pessoal fala muito de outras situações. Aí você pega, analisa, vamos analisar um caso esporádico, uma coisa fictícia. Você pegar um adulto que venha a cometer um crime de homicídio. A pena prevista por crime de homicídio sem qualificadoras e sem agravantes é de 6 a 20 anos. Depois, se você tiver qualificadoras ou agravantes, etc., você pode ir de 12 a 30. Vamos trabalhar que isso seja com qualificadora. Vamos trabalhar com 12 anos de condenação. É a mínima. Se a pessoa não tiver nenhuma passagem, tiver
que se chama de bons antecedentes, que eu nunca consegui descobrir o que são bons antecedentes. Então, na verdade, para mim existe uma pessoa que não tem antecedente. Certo. Não uma pessoa que tenha bons antecedentes. Não consegui até hoje achar esse termo. Não consegui entender. Você vai trabalhar aí, ele vai ser condenado e vai pegar 12 anos. Ele não vai cumprir 12. Ele passa esse. Certo. Né? 4 anos e pouco vai estar na rua. E dali vai se fazer uma progressão de regime. Vai ter tudo isso. Se você pegar na mesma situação um menor, um adolescente, ele vai ficar no mínimo 3 anos trancado. Então essas penas quase que se equivalem. Entendeu? Então a gente tem que entender que o rescaldo cultural de tudo isso é diferente. Nós estamos vivendo por uma situação até de inversão de valores. Se isso é o que nós temos para viver e é essa lei que nós temos que aplicar, é isso que nós vamos fazer. Entendeu? E assim sucessivamente. Tem a própria situação de corporações, de número de pessoal trabalhando, de crescimento de ocorrências, e nada disso houve um enfrentamento realmente pautado em pessoal para que isso pudesse ser arrumado, nos leva ao tipo de situação que a gente está. Cláudio, passa no Congresso a sua opinião até particular, passa no Congresso a lei da menoridade, da redução da idade? Não, e acho que não resolve também. Não resolve o problema? Não. Nós não temos um problema, não. Como eu acabei de falar, hoje o nosso problema não é esse. Nosso problema é um abrandamento muito, muito forte da coisa. Certo. Nós estamos trabalhando com direito penal mínimo. Entendeu? Os juizados especiais criminais traduzem direito penal mínimo. As conciliações traduzem direito penal mínimo. As nossas penas e a maneira que que o apenado avança dentro do sistema é direito penal mínimo. Eu chego a dizer que me parece assim que o sistema foi concebido para não funcionar. E se ele não funciona, logo ele está funcionando. Entendeu? Certo. Já que já fizeram tudo para que ele não dê certo e ele não está dando, então é exatamente isso que se buscava. Então ele funciona. Ele funciona. Entendeu? Mediante a lei. Parece que a coisa é assim, sabe? Ela parece que foi dimensionada para esse tipo de situação. Então não se busca muito. O que tem que se fazer é trabalhar com o que se tem, é o que a gente tem, é o que a gente vai fazer. O Morro da Fumaça é considerado hoje uma das principais cidades na rota do tráfico de droga. Pelas informações, é o segundo maior problema existente na região, primeiro Criciúma e depois acaba sendo o Morro da Fumaça. Por que isso, Cláudio? Eu gostaria de saber de onde saíram esses números. Entendeu? Porque isso para mim se chama estatística negativa, e estatística negativa eu não consigo dimensionar. Eu não sei quem disse isso, não sei de onde saiu isso, e não sei onde estão esses números e qual a logística usada para isso. Certo. Entendeu? Porque BR-101 passa aqui, mas só para o BR-101 passar não é. Entendeu? Eu não consigo entender de onde saíram esses números, e eu gostaria de saber como esses números foram apurados, para depois eu poder pegar e opinar. Entendeu? Porque toda cidade que eu trabalho, a comunidade em si reclama de uma alta incidência de consumo de drogas. Todas as cidades que eu trabalhei, Treviso era assim, Siderópolis é assim, Nova Veneza é assim, Morro da Fumaça é assim. Então eu queria muito saber quem fez essa logística e quem fez essa pesquisa, no que ela está baseada, para a gente poder entender e daí daqui a pouco discutir ou aprofundar isso aí. Eu não conheço isso aí. Correto. Inclusive são assunto em debate na Câmara de Vereadores, citado a todo momento. Mas você fez uma pergunta, você fez um questionamento interessante. De onde surgiu esses números? Né? Que nós precisamos saber de onde é que veio esses números. De fato, é um debate muito forte na cidade em relação a isso. Principalmente na Câmara de Vereadores vem sendo debatido, questionado esse alto número de traficantes e de consumo de droga aqui em Morro da Fumaça, sendo a cidade de Morro da Fumaça a segunda colocada na região sul. Primeiro Criciúma, depois Morro da Fumaça. Mas é interessante. Precisamos saber de onde é que vem essa fonte, até porque não só a polícia, mas toda a sociedade precisa saber qual foi os critérios usados nessas informações. Essas informações, como pegar a região sul, região sul a gente entende a região sul do estado, Garopaba para baixo, é maior do que Laguna, é maior que Tubarão, é maior que Araranguá, é maior que Sombrio, é maior que
Certo. Todas as cidades, maior que Uruçanga. Da onde saiu, como foi feito isso? Gostaria de saber isso. Cláudio, o sargento Augusto nos colocou que, pela conversa e pelo conhecimento que tem, inclusive, da sua conduta, que a polícia em Morro da Fumaça ela deve realizar grandes trabalhos junto às duas polícias em conjunto. Ele disse que certamente a cidade não será a mesma, será uma cidade muito melhor. E o comandante, ele sempre, em diversas reuniões que teve com a comunidade, com as comunidades, porque é um comandante participativo, participa das associações de moradores, visita o debate, promove reuniões, enfim. E ele colocava que a cidade de Morro da Fumaça precisava ter uma polícia investigativa e parceira, porque a grande dificuldade é isso. Atuar numa situação muitas vezes sem uma logística, e a questão de tráfico, a questão de determinados casos precisa de uma investigação melhor. É isso mesmo? É isso, Augusto tem razão no sentido de dizer que se precisa trabalhar em parceria. As duas polícias elas têm que pensarem a comunidade junto, tem que trabalharem junto, isso não resta a menor dúvida, não tem como, não existe uma forma de ser diferente, entendeu? A polícia militar é uma polícia ostensiva, uma polícia que está na rua e que consegue angariar daqui a pouco um número de informação maior. Nós já temos a Polícia Civil trabalha com um efetivo muito reduzido, nós estamos só em 2 policiais civis aqui. Temos toda uma parte cartorária, toda uma parte de burocracia para desenvolver e trabalhar dentro da delegacia. Trabalhar em parceria, trabalhar tentando fazer as coisas acontecerem e prisões acontecerem, isso não precisa nem ser colocado, isso é consequência, não tem como ser diferente. A Polícia Civil hoje tem estrutura para trabalhar aquilo que você pensa em realizar? Não. A Polícia Civil demanda de pessoas, a Polícia Civil demanda de estrutura física, a Polícia Civil demanda de uma série de situações que precisa ser arrumada. Precisa de mais gente aqui. Eu não digo gente da Prefeitura. A Prefeitura não nos presta todo apoio nesse sentido. Eu digo policiais civis mesmo. Quem sabe se a gente tivesse mais um escrivão, tivesse mais um agente, né? Aí a coisa estaria de uma forma, se conseguiria fazer a coisa de forma diferente, entendeu? Que a gente tem uma gama de trabalho bem grande para ser desenvolvida dentro da delegacia, de situações que aparecem lá e que nós temos que dar resposta também. A comunidade às vezes enxerga somente uma situação, que é a situação que está mais berrante de imediato. E às vezes você vai para dentro da delegacia, vai olhar, vai trabalhar, vai entender o que está acontecendo ali, você vai ver que tem uma série de outras coisas para serem desenvolvidas, entendeu? Toda pessoa que procura a delegacia, o mais importante é o crime que aconteceu com ela, não quer saber os outros. E você tem que dar a devida importância àquilo. Às vezes você tem pequenos furtos, você tem pequenas demandas que você tem que trabalhar, uma ameaça, uma exposição na internet, uma série de situações você tem que dar uma resposta. Essas pessoas também vivem dentro desse meio social e também querem resposta para a demanda deles. Então a gente não tem uma coisa só para trabalhar, a gente tem diversas para serem desenvolvidas. Ano passado foram, se eu não me engano, não quero estar enganado, mas 120 inquéritos policiais aqui. Isso é bastante. Isso é bastante. E se nós formos olhar, dá um inquérito a quase cada 3 dias corridos. Isso é muita coisa. Isso demanda tempo. Isso demanda investigação. Isso demanda oitivas. Isso demanda papel. Isso demanda burocracia. Isso demanda uma série de coisas. Olha, você que está sintonizado conosco, o nosso convidado hoje é Cláudio Nunes Goulart, o novo responsável pela Polícia Civil de Morro da Fumaça. Cláudio, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. Foi um prazer recebê-lo aqui, mas antes de nós encerrar, aquilo que eu não perguntei que você gostaria de deixar no ar, fique à vontade. Bom, acho que o espaço é bom, excelente. Até para a comunidade de Morro da Fumaça que a gente está por aí. Estamos à disposição. Quem precisar, procure a gente na delegacia. A gente vai procurar resolver da melhor maneira possível as demandas que lá forem levadas.
Eu me encontro à disposição do portal, podem precisarem, por favor, telefonem, a gente está na delegacia, todo dia está aí. Certo. E é isso, não tem mais o que ser colocado, acho que essa é de primeira entrevista, esse acho que está de bom tamanho. Cláudio, muito obrigado por ter vindo, certamente a gente vai fazer novos convites para que você venha aqui, nossos agradecimentos. Obrigado. Muito bem, acabamos de conversar com Cláudio Nunes Goulart, o novo responsável pela Polícia Civil de Morro da Fumaça. Eu volto na próxima oportunidade. Grande abraço, até lá.